Bom dia, meu amado irmão em Cristo. Bom dia, minha amada irmã em Cristo. Vivemos o tempo do sobrenatural. Queremos ver coisas que possam nos tirar da nossa rotina e nos transportar para algo diferente de tudo o que vemos, pensamos, ouvimos e só serve o sobrenatural. Assim sendo, os discos voadores ganham manchetes. As coisas como assombração, fantasma, ganham nas mídias projeção tão grande porque todos querem ver. Mas, no meio evangélico, há algo sobrenatural, que é a presença do Espírito Santo. Pelo menos, quando se vai a um culto, pensa ou se pensa nesse sobrenatural. E o que é o sobrenatural do Espírito Santo se manifestando na vida das pessoas e na igreja? Alguns falam em línguas. São tantos dons: dom de cura, dom de maravilha, dom de discernimento de espíritos. Até o amor é um dom, sabia? É porque todos nasceram com capacidade de amar, mas nem todos fazem do amor a sua vida. Porque o dom do amor é tão bonito que as pessoas pensam no outro antes de pensar em si mesmo. Bem, vamos ler alguma coisa. Está aqui em 1 Coríntios 5. A verdadeira sabedoria, o ensino do Espírito Santo. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria desse século, nem a dos poderosos dessa época, que se reduzem a nada. Nem falamos da sabedoria de Deus em mistério. Vamos ler de novo. Mas falamos da sabedoria de Deus em mistério. Mas falamos. Outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos desses séculos conheceu, porque se tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Não há ninguém no universo que saiba mais que o Espírito Santo. Deus sabe também, e Jesus também, mas saber mais que o Espírito Santo, ninguém. Porque a função do Espírito Santo, segundo o que está escrito na Bíblia, é prescrutar. É procurar o conhecimento, é procurar saber as coisas que são. Agora, qual é a missão do Espírito Santo na Terra? A palavra diz que o Espírito Santo é que convence o homem do pecado, é que consola, é que dá discernimento, conhecimento e sabedoria. É o Espírito Santo o verdadeiro professor que ensina ao aluno as coisas de Deus. Então, amado, então, amada, quem está cheio do Espírito Santo não é aquele que fala em línguas. Não. Isso é um dom recebido. Mas o que está cheio do Espírito Santo é o que faz a vontade de Deus. Como alguém pode estar cheio do Espírito Santo e ser insensível, ser bruto, ser ignorante, tratar mal as pessoas, ser mal educado?
para falar de coisas suaves. E como alguém cheio do Espírito Santo busca as coisas e os valores desse mundo, na política, na fama, no poder, na glória própria, no senso de importância. Aquele que está cheio do Espírito Santo é um trabalhador incansável pela obra de Deus, seja ele pastor, seja ele membro, apenas uma ovelha, seja diácono, obreiro, missionário. Quem está cheio do Espírito Santo quer trabalhar para Deus. E qual o objetivo maior de quem está cheio do Espírito Santo? Convencer o homem do pecado. Ministrando a palavra que não pode deixar de ser ministrada, para que através da palavra o Espírito Santo haja na vida da pessoa, mostrando o engano, o erro, a vontade de reconciliar com Deus. Não pode um homem estar cheio do Espírito Santo e estar louco buscando as coisas desse mundo. Jesus Cristo é o exemplo vivo do homem quando está cheio do Espírito Santo. Passou a caminhar pregando pelas cidades de Israel. Dormia ao relento, não tinha sequer um travesseiro. Ia de cidade em cidade, vivia da ajuda daquelas mulheres nobres que conheciam e reconheciam Jesus como pelo menos um profeta, se não como filho de Deus, mas pelo menos como profeta. E dizimavam e ofertavam para que Judas tivesse o dinheiro como tesoureiro para pagar almoço, janta, comprar as coisas necessárias, aquele grupo de apóstolos que caminhavam com Jesus. Estar cheio do Espírito Santo é ter um comportamento digno de ser chamado à imagem e semelhança de Deus. É fato que somos imperfeitos e poucos são os que são cheios do Espírito Santo. Muitos têm alguma manifestação do Espírito Santo como dom. Conheci pessoas que têm dom de cura, mas, apesar de orar e eu ver pessoas curadas, muitas vezes via um homem imperfeito e cheio de defeitos que não parecia ter a serenidade de alguém que está cheio do Espírito Santo. Então, alguns têm alguns dons, não é? Mas não estão cheios do Espírito Santo. Se houvesse uma igreja onde todos estivessem cheios do Espírito Santo, essa igreja transformaria o lugar onde está? Então, ser cheio do Espírito Santo é para poucos. Não que o Espírito Santo não queira encher uma pessoa, mas é porque as pessoas estão ligadas aos seus problemas, à sua vida, à sua rotina. Não param para ler a Bíblia. Não param para conversar com Deus. Não param para ajoelhar no dia e fazer uma oração a Deus. Estar cheio do Espírito Santo é fazer como Jesus fazia. Subia aos montes, orava por horas, buscando a comunhão com Deus. E estar cheio do Espírito Santo significa ter pleno controle de si mesmo. A carne pede e a pessoa não dá. Jesus dizia, como disse para aquela samaritana: tenho fome, tenho sede. E quando os apóstolos chegam, ele diz:
A fome que eu tenho não é de comida. Ninguém pode saciar a minha fome, a não ser o Pai, a não ser o Espírito Santo. Então entenda, se não tivermos fome pelo Espírito Santo, não conseguiremos ser cheios do Espírito Santo. Nós somos meros mortais, homens e mulheres que somos herdeiros do pecado. Triste sina ser herdeiro do pecado. Então precisamos de mansidão. Por que mansidão? Para que os nossos erros e defeitos não estejam acontecendo na pauta do dia pelas ações intempestivas nossas diante dos problemas, das pessoas, reagindo negativamente e não com sabedoria. Precisamos aquietar o nosso coração, parar de desejar tanto as coisas desse mundo e começar a desejar as coisas do alto, do céu, de Deus. Quem tem o Espírito Santo sabe que não é tudo aqui, agora. Que nós não temos que ser importantes aos olhos das pessoas. Que nós temos que ser servos, soldados de Cristo, fazendo a vontade de Deus, dia a dia, ininterruptamente, entendendo que cumprimos uma missão e que a missão é mais importante do que nós mesmos. Deus não ama o covarde, porque o covarde não sabe cumprir missão. Ele foge ao primeiro subir do vento, anunciando uma tempestade. Amado, amada, eu desejo de coração que você busque ser cheio do Espírito Santo. Busque mais a presença de Deus do que as coisas deste mundo. No mundo tereis aflições, mas com o Espírito Santo tereis paz, consolo, tranquilidade, domínio próprio, mansidão, sabedoria. Que a graça de Deus, o amor infinito de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo estejam com você hoje e sempre e eternamente em nome de Jesus. Se você ainda não aceitou Jesus, é muito simples. Reconcilie-se com Deus pedindo perdão. E diga: eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E creio que Ele ressurgiu dos mortos. Fica na paz, meu querido irmão, minha querida irmã.